Esse vídeo fará a apresentação do conceito de índice no MySQL. Apresentará os seus tipos de índices, como criar, utilizar e remover o índice e também como utilizá-los na prática. Neste vídeo terá a participação minha, Matheus Orocondo, e do meu colega Ian Fernando. Vamos falar um pouquinho sobre índices, ou indexes, em banco de dados MySQL. Primeiramente sobre o conceito e definição. É uma estrutura de dados que melhora a velocidade de operações de consulta de uma tabela de banco de dados. Os índices permitem que o MySQL encontre rapidamente os dados sem ter que percorrer a tabela inteira dele. Ou seja, algumas vantagens. Ele melhora o desempenho, ele tem uma eficiência boa, que ele facilita os registros específicos, e na ordenação também. Porém, uma desvantagem é que ele ocupa um pouquinho do espaço no disco, e na manutenção, né, que você vai ter que mexer nele depois para arrumar ou atualizar alguma coisa. O MySQL ele também tem tipos de índices, ou seja, ele tem de índice inclusivo, de prefixo, índices invisíveis, índices descendentes e índices compostos. Primeiramente, o índice exclusivo, como a própria palavra já diz, ele garante que todos os valores em uma coluna ou um conjunto de colunas sejam únicos. Ou seja, o propósito dele é ajudar a manter a integridade dos dados, evitando duplicados ou um tipo de cópia. Índices de prefixo. Indexa apenas o início, ou seja, o prefixo, de uma coluna de texto, ao invés de a coluna toda. Ou seja, o propósito dele é reduzir o tamanho dos índices e melhorar o desempenho das consultas em colunas de texto longas. Bom, agora nós vamos para índices invisíveis. Índices invisíveis são índices que existem no banco de dados, mas são invisíveis para o otimizador de consultas. Índices invisíveis são mais usados para alguns testes de performance na pesquisa do banco de dados. E é mais como um ativar e desativar do índice. Já os índices descendentes são índices que organizam os dados em ordem decrescente, ou seja, do valor sendo do maior para o menor. Também tem os índices compostos. Os índices compostos são índices criados em mais de uma coluna. São índices que usam mais de uma coluna para fazer as pesquisas, para a optimização. Tá bom, agora com a parte teórica explicada, vamos para a prática. Aqui na prática a gente vai criar uma database, vai usar ela, criar a tabela, né? Vai ser uma tabela de brinquedos com as colunas ID, a coluna nome e a coluna tipo. Aqui a gente vai inserir os valores, vamos iniciar isso aqui, e tem um index primário que aqui. A gente vai aprender agora a criar um novo index. Para criar um index funciona da seguinte maneira. A gente vai criar um index com o nome de edx tipo, onde que a gente vai colocar esse index. A gente vai referenciar ele na tabela de brinquedos e vai ser a coluna tipo. Essa é a sintaxe de criação de index no MySQL. A gente cria aqui e já vai aparecer aqui já. Na tabela brinquedo, os index e tá aqui, index tipo. Aqui a gente pode ver, como já foi explicado na teoria, tem a visibilidade dele aqui. Ambos da primary key e esse aqui que a gente acabou de criar são indexes visíveis. A primary key ela vai ser da coluna ID e a index tipo que a gente criou agora vai ser da coluna tipo da tabela brinquedo. E ela, como a gente pode ver aqui, ó, ela não é um valor único, ou seja, a gente não definiu ela como único, como aqui na coluna ID. A gente vai fazer um select aqui só para ver se os valores eles foram adicionados aqui na tabela. Aqui. E se quiser ver também todos os índices da tabela que você está criando, você pode mostrar. Você vai mostrar o que? Os índices da tabela brinquedo. Aqui já fala se é a tabela, se é um valor único ou não, o nome dela e tal. Bom, agora eu vou mostrar como testar esses índices, ver se ele está funcionando do jeito que você quer, ver se quando você faz uma pesquisa o MySQL pega ele para usar. E eu peguei a tabela que o Ian fez, eu vou usar ela aqui mesmo de exemplo. Vou deixar o índice que ele fez invisível para o MySQL não pegar ele e usar, e vou colocar um explain na pesquisa para conseguir mostrar mais detalhes do que está acontecendo. Aqui sem o index, ele fica com o type, ele fica all, que significa mais ou menos que ele passou por todas as colunas para conseguir pegar a informação necessária para esse where, que é tipo igual a veículo. Aqui na entrada key está null, isso significa que não está usando nenhum índice também. E depois, aqui eu vou colocar ele visível para poder testar ele quando ele é usado. Quando ele é usado, o type já pega ref,
que significa estar usando, aí é possível case, IDX tipo, que é o index tipo, né? E o key também tá a mesma coisa. Ref const significa que mais ou menos que ele tá pegando valores exatos para a pesquisa. Bom, e agora eu vou ter que mostrar como que lista os índices da tabela. O Ian acabou de falar sobre isso, só que eu vou ter que dar uma ressaltada sobre esse assunto por causa que é um tópico do trabalho. E bom, a sintaxe do código é simples: show, mostrar, index from brinquedos, que é para mostrar todos os índices que estão na tabela brinquedos. A saída deles mostra a tabela, o nome da tabela, se é único ou não, o nome da chave, que é do índice, o nome da coluna que está indexada e se ele é visível ou não. Agora digamos que você escreveu esse index errado aqui. Você vai fazer o que? Você vai dropar ele, remover o index, o nome do index e referenciar a tabela que você está removendo ele. Aqui ele já vai sumir. Bom, agora nós vamos para o índices exclusivos, a parte prática dele. Eu vou continuar usando aqui o exemplo aqui que o Ian usou, da tabela brinquedos, para conseguir mostrar melhor isso aqui. E o índice exclusivo, ele é feito para atribuir valores exclusivos dentro de uma tabela, não podendo ser repetidos. E para criar um índice único, ou exclusivo, é só o normal aqui, create index, o nome do index, on brinquedos nome. E para mudar ele para único é só colocar o unique, para sinalizar que ele é único. E também para sinalizar que esse index em específico é para ser único, é só mudar o nome aqui e usar ele aqui. Aí esse aqui vai fazer aqui o index. E para testar se está funcionando aqui, o que a gente quer aqui, no caso é que não ocorra repetição de valores para o nome, a gente só vai tentar inserir uma linha na tabela brinquedos com o valor carrinho no nome, sendo que já existe um. Aqui, aparece esse erro aqui, que é justamente o que esse index faz. Ele não deixa a repetição ocorrer, que é a tabela brinquedos do index nome único. Agora vamos mostrar como é na prática os índices de prefixo. Índices de prefixo são criados na primeira linha de create index, vou ter que colocar uma imagem estática aqui, vai ficar menos fluido a apresentação, mas é uma linha do mesmo jeito de que cria, só que no final, quando você já está selecionando a coluna da tabela, você coloca a quantidade de caracteres que aquele texto vai ter na pesquisa, que normalmente é usado no nome e like alguma coisa. Aí aquelas porcentagenzinhas. Agora vamos falar sobre como deixar o índice invisível. Primeiro, a gente já tem a database aqui que a gente tinha criado. Eu adicionei uma coisinha aqui, mas é para a próxima explicação. E eu mudei o index, agora ele é o index quantidade. Esse index aqui. E como você pode ver, visível está marcado com yes. Vamos agora colocar ele para invisível. Primeiro a gente vai alterar a tabela. Qual tabela a gente vai alterar? Tabela brinquedos. E da tabela brinquedos a gente vai alterar que índice? Índice que a gente acabou de criar. E a gente agora vai definir se a gente quer alterar ele para invisível ou visível. Vou colocar ele para invisível. Quando a gente vai ver de novo, a visibilidade dele tá como null, ou seja, invisível. Aqui, ó, visibilidade não. Agora vamos falar sobre índice descendente. Para criar um índice descendente, você vai ter que colocar isso aqui. É porque tem uma exceção que deu. Essa tabela que eu criei aqui, ela não suporta o índice descendente. E quando não suporta, você tem que especificar assim. Ah, tá. Primeiro a gente vai dropar esse índice aqui que a gente criou. E vamos criar outro. A gente vai criar um índice. A gente cria um índice. Eu vou colocar aqui do tipo index tipo da tabela brinquedos. E aqui eu vou colocar o tipo como ele sendo descendente. Pronto, criado. Se eu quiser mostrar agora ele aqui, tá aqui. Para a prática de índice composto, eu criei essa nova database aqui. O nome dela é biblioteca, a gente está usando ela. E eu criei uma tabela com o nome de livros, que vai ter o ID do livro, o título do livro, o autor e o ano de publicação.
inserir alguns valores aqui, que são que a gente vai usar para ver o exemplo. E vamos começar aqui criando um índice que seja composto. E ele é bem parecido com os outros índices que a gente já criou aqui. A gente vai criar um index. O nome desse index aqui, já que ele é composto, eu vou usar duas colunas para ele, né? Então o nome dele eu vou deixar assim para boa prática, né? Index. Vou colocar aqui título. A gente vai usar a coluna título e a coluna autor. Index, título, autor. A gente vai colocar a tabela que a gente quer. E a gente vai juntar eles aqui. Essa aqui é a criação do index composto. A gente criou aqui, esse aqui. Como você pode ver, nas colunas ele está aqui como título, que é a coluna título e a coluna autor, não é só uma coluna. Por isso que ele é composto. Aqui a gente vai fazer uma seleção de dados. A gente vai selecionar todos os dados então, da tabela livros, onde o título esteja entre o Harry, a palavra Harry esteja entre o título. E eu quero que o autor seja isso aqui. Fazendo a seleção, ele me devolve os livros onde tem a Harry no título e que seja esse autor aqui.